Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Moisés e hoje é a estreia da série Entre Pais. Somos amigos, contamos as nossas histórias. Vou estar aqui conversando com amigos, pessoas especiais que estarão falando aqui sobre os aspectos da sua paternidade, como a sua paternidade, a chegada dos seus filhos mudou a sua vida. Há uma frase que diz assim: os nossos filhos nos ensinam a perdoar os nossos pais, porque agora os pais somos nós. E hoje eu converso com um amigo desses que a vida coloca no seu caminho sem lhe dar qualquer aviso prévio. Uma pessoa especial e que é o marido da Aline, o pai do Enzo, o pai do Cauê e também da pequenina Heloíse. Um cara que se reinventou profissionalmente, que se reinventou fisicamente. A história dele é sensacional. Hoje eu converso com o meu amigo Cal Santos. Prazer te receber aqui, irmão. Obrigado por ter aceito o convite. Maravilha. Conta aí pra nós, você é da onde no Brasil? Vamos lá, Moisés. Eu sou paulista, né? Nasci em São Paulo, tenho 43 anos, sou casado com a Aline Santos, sou pai de 3 filhos, né? Você tá quantos anos casado? Eu tô casado há 20 anos, Uau. somos casados há 20 anos e sou pai de 3 filhos, né? Esperamos aí um intervalo após o casamento de 3 anos para ter o nosso primeiro filho. Então, depois de 3 anos e meio, mais ou menos, nós tivemos o Cauê, né, que hoje, né, na semana passada, completou 15 anos. Uau, legal. E aí a gente tem o Enzo, né, que agora em agosto completa 12 anos, tem 11 anos. E eu tenho a Heloíse, que é um presente que a América me deu aqui. Eu vejo pelo teu Há Instagram 5 que é a tua anos. xodó, né? É minha xodó. É muito parecida comigo, tá o tempo todo comigo. Então, esses 3 filhos foram os filhos que Deus me abençoou. Os 2 primeiros nasceram no Brasil. Os 2 primeiros são nascidos no Brasil, né? E a Heloíse nasceu aqui. Como é que foi a chegada do Cauê? Como é que foi esse início? Foi programado? Não foi? Foi programado. Eu sou formado em ciências contábeis, né? Então, tudo na minha vida é cálculo, é programação. Tem planilha para tudo. Tudo tem planilha, tudo tem Excel. Que legal. Então, eu sou assim, eu sei quanto passa na minha conta, quantos centavos. Então, para tudo eu sou programado. Então, quando eu me casei com a Aline, eu estava no meu 2º ano da universidade, de contabilidade. E aí a minha preocupação era, se eu tenho um filho agora no início do meu relacionamento, isso vai virar uma bola de neve, porque a gente pouco se vê, né? Então é faculdade, é trabalho, os 2 trabalhavam na época e a gente se via muito pouco. Então eu falei assim, deixa eu terminar a faculdade. Quando a gente terminar a faculdade, a gente vai ficar mais um ano, né, passeando, se divertindo. E aí depois a gente vai vir uma criança para alegrar aqui dentro de casa e para alegrar a família. E assim então foi aconteceu. Programado. Que E legal. aí a vinda do Enzo também foi programada. Aí a gente falou, depois do Cauê, depois de 3 anos, a gente tem o Tá 3 em 3? 3 em 3, os 2 primeiros. E aí, aí depois a Heloíse veio depois de... Acho que o Enzo tem 11, a Heloíse 5, 6 anos. Eu vi ali no teu Instagram que eu acho que é o teu mais velho, ele é uma criança especial. Do meio. O do meio. Isso, que é o Enzo. É o do Enzo. Isso, o Enzo foi uma criança que nasceu em 2011, né? E minha esposa teve uma gravidez super normal, foi uma gravidez assim, uma gestação, né? Durante os 9 meses, a qual não tinha nenhum diagnóstico, não tinha nenhum problema, todos os exames que eram feitos davam normal. E aí veio o nascimento dele, nós tínhamos 2 opções, na época eu trabalhava no Banco Itaú, no Brasil, e aí a gente tinha 2 opções de ganhar em 2 hospitais, né, ali em São Paulo, que eram os melhores, Santa Joana e o São Luís. E aí a gente queria ter no São Luís para ver a diferença, o Santa Joana era muito bom, mas vamos ter no São Luís para ver como que é a experiência. E aí tivemos ele lá, e aí após 27 dias de vida, ele já estava em casa, ele começou a ter crises convulsivas, né? E aí, devido a essas crises convulsivas, a gente teve que ficar com ele um período muito grande. Chegou a ser 1 ano de internação com o Enzo. Uau! Né? Foi 1 ano de internação, assim, de vida. Minha esposa não
tinha saído ainda do processo dos 40 dias, estava toda amarrada e teve que entrar para dentro de um hospital e ficar ali, ficava 20, 30, 15, E você fora e eu trabalhando. ficava trabalhando e cuidando do Cauê. Uau. Então foi um tempo assim muito difícil pra gente, pra nós como família, como casal. Foi um tempo assim que a gente tivemos que parar. Nós tínhamos um comércio na época, aí na época a gente já tinha um lava rápido lá no Brasil, e aí eu tive que parar com tudo e ficar só no banco, porque a Aline cuidava desse lava rápido e eu trabalhava no banco. E aí a gente teve que parar com esse segundo comércio e cuidar só do Enzo ali por aquele período, a qual foi 1 ano e 10 dias, 1 ano e 1 mês mais ou menos. Depois disso ele veio para casa, mas os cuidados Os permaneciam, né? cuidados permaneceram, ele ficou mais 1 ano sem receber alimentação pela boca, não podia receber porque ele tinha um problema de que a comida ia pro pulmão. Então assim, foi várias complicações, né? Várias complicações. E aí eu te pergunto, irmão, para um cara planilhado como você, com tudo milimetricamente preparado, como é que é lidar com uma situação dessa que te foge ao controle? Cara, Moisés, foi muito difícil, porque foge do controle. Sim. Não está nas tuas mãos, você não sabe o que fazer, né? E eu me recordo de cada vez que acontecia, né? Porque as internações ficava 20 dias, aí voltava para casa. Às vezes ficava um dia em casa, às vezes ficava horas. Uau. Então, assim, chegava, por exemplo, 4 horas da tarde, e quando era 10 horas da noite, ele voltava a ter várias crises, ele chegava a ter 45 crises. Então a gente falava assim, eu não vou ficar com uma criança tendo crise convulsiva dentro de casa, vou correr para o hospital. Tem um convênio, eu não sei fazer nada, vou correr para o hospital. E aí a gente corria para o hospital. E aí chegava lá com ele tendo várias crises. Então aquilo para mim foi muito difícil. Porque eu tinha acabado de ser promovido no banco, eu tinha acabado de ir para uma nova área, conhecer pessoas novas, e eu tive que ouvir do meu gestor, né, e falar assim, ó, cara, a prioridade é sua agora, é a sua família, entendeu? Você foi promovido, você tem um processo aqui com a gente, mas para nós a prioridade agora é sua família. E eu fui muito abençoado por isso. Hoje os meus gestores do banco, eu trabalhei 14 anos no banco. Então, assim, gestores, superintendente, analista, gerente, são pessoas que se tornaram minha família, meus amigos, né? Porque Te acolheram nesse me momento, acolheram, né? porque assim, eu vivia em hospital, eu saía, por exemplo, ali, eu trabalhava, não sei se conhece ali em São Paulo, mas eu tinha para ir para o hospital, eu tinha que andar 70 quilômetros. Uau. Aí eu tinha que ir para lá para render a minha esposa para tomar café, para almoçar, né, para tomar um banho. E aí eu voltava pro banco porque eu falava, eu preciso arejar minha cabeça. Então quando você fala de um cara de cálculo, um cara que tudo programado, né, como pensar nisso? Eu ficava desesperado. O que me gerava era desespero. Mas eu, como pai de família, eu tinha que ter postura de pai de família, de homem de Deus, né? E crer que era um propósito, que era um tempo, que aquilo iria passar. E passou, né? Depois de tudo isso, né, da gente viver esse momento de idas e vindas, a gente entendeu que precisava, né, depois desse processo, a gente conseguiu um medicamento que parou as crises convulsivas, só que aí precisava de um processo agora de fisioterapia, né, de cuidados especiais, muito mais. Então a gente tinha que participar de várias fisioterapias, então eu levava ele na ACD, eu levava ele em outros lugares, né, que me ajudaram, que era gratuito, eu levava ele para fazer fisioterapia de cavalo, porque ele não conseguia ficar com o pescoço parado assim, entendeu? Ele não conseguia ficar sentado. Então tudo isso ajudou para que ele começasse a ter força, né? Ter força no tronco, pelo menos ficar sentado. E aí quando foi 2015, 2014 eu abri um outro tipo de comércio, né? Eu abri um outro tipo de comércio que era era um mercado com açougue e padaria. E aí, nesse processo, era o meu sonho abrir aquele mercado. Eu saí do banco para montar esse mercado. É a gente que conversa, que
um pouquinho de contato que a gente teve, assim, você já percebe que você é povão. Eu Você gosta de eu lidar gosto com de o lidar com público. pessoas. Como a gente fala no Brasil, seria um candidato a vereador, assim, né? De primeira. Ô, É, Caldo, antes de você falar da sua vida profissional ali, eu queria te perguntar uma coisa. Você já tinha um menino, no caso, já havia o seu primeiro filho, né? isso. Como que você equilibra nessa situação de vocês? Porque o Cauê demandava um pouco mais de atenção, Sim. correto? E como é que você lidava nessa divisão de atenção? Porque um filho atípico, principalmente com crises convulsivas, que são algo que demanda uma atenção assim o tempo todo. Sim. Como é que ele ficou nesse um ano e um mês no hospital, depois dessas idas e vindas, principalmente com a mãe, que isso é muito importante nessa primeira infância da criança? Foi um processo muito difícil e logo no início a gente teve muita dificuldade na escola. Então, graças a Deus, o Cauê estudava numa escola Uhum, cristã, né, lá no Brasil. E essa escola cristã, logo no início desse nosso processo, porque a gente não compartilhou com a escola, uhum, até porque não tínhamos o porquê compartilhar. O uhum. Cauê estava indo para a escola, então não tinha o porquê compartilhar. E um dia a escola me chamou para ir bater um papo, para saber o que estava acontecendo dentro de casa, porque o Cauê estava indiferente dentro da escola. E aí nós fomos lá, eu fui lá para conversar com a escola. E aí a escola chegou em mim e falou: ó, o Cauê chega aqui na hora do intervalo, ele fica nos cantos chorando, Ó, né? E ele não fala nada, e aí a gente não sabe, porque a gente pergunta e ele só chora. com quantos anos ele Ele estava? tinha 3 anos, Cara, 3 para 4 3 anos. anos, né? E aí a gente falou: meu Deus, né? Eu preciso mudar o foco. E aí foi aonde a gente precisava fazer 100%. O que que a gente fazia? Eu tinha que sair do hospital, porque eu tinha que ir lá pro hospital para a Aline jantar. Uhum, Então eu saía por volta de 9 horas para chegar umas 9h30, pegava ele na minha sogra, porque minha sogra e meu sogro tinham um contato muito forte com ele. E aí eu pegava ele na minha sogra e ia para casa para ficar com ele até 10, 11 horas, brincando e conversando com ele. E aí o que, que nós começamos a fazer? Começamos a fazer ele entender o que, que a gente estava passando e aí começamos a levar ele no hospital. Então, como a gente estava no para ele hospital, entender. para ele entender o contexto. Então, geralmente, quando o Enzo estava ali naquele período de crise convulsiva, ele ficava numa UTI. Após aquele processo que estava estabilizado, eles mandavam ele para um quarto, né? E aí um quarto é uma suíte, né? Uma suíte de um apartamento, e aí a gente podia dormir lá, ficar lá. Uhum. Só que a gente não fazia isso com o Cauê. Então ele iria lá, a gente chegava por volta 2 vezes por semana e eu levava o Cauê para ele entender o que estava passando com o irmão dele, para ele saber onde a mãe dele estava. Então a gente sempre levava ele às quartas e domingo. Então, esses 2 dias era o dia que ele ia conosco lá e passava quase o dia inteiro com a gente lá no E hospital. uma coisa, a gente nesses momentos assim de adversidade, nesses momentos assim que nos fogem ao controle, há pessoas que reagem abandonando qualquer relacionamento com Deus, porque transferem a Deus a culpa pelo que lhe sobreveio. Uhum. E há pessoas, que no caso eu creio que foi você o seu caso, se apegam mais a Deus, porque entendem em Deus a única saída, a única solução. Sim. Como é que foi, como é que ficou, como é que você buscou se relacionar com Deus após a chegada do neném e após toda essa virada de pernas para o ar da sua vida? Interessante que nessa época eu já era um líder, né, de jovens na igreja a qual eu pertencia. E a gente tinha um trabalho que a gente chama de célula, e a gente se reunia todas as quarta-feiras, né? Essa célula se reunia, era um grupo de jovens de mais ou menos 32 jovens. E eu era líder desses jovens. E o que me mais fortalecia era estar nesse momento com eles às quarta-feiras. Porque ali, mesmo eu sendo o líder deles, aquele momento que eu estava com eles ali era um momento que eles me abraçavam, que eles me amavam, que eles oravam pela minha vida, oravam pela vida da minha família.
Então aquilo me fez me aproximar muito mais de Deus, me fez me apegar muito mais com Deus, porque eu entendi que aquele tempo ali era um tempo que eu não poderia deixar de fazer as minhas atividades. Sim. Eu tinha que continuar fazendo as minhas atividades, né? Indo cuidar das coisas da obra, indo para a igreja aos domingos. Então eu fazia tudo isso normalmente. Então esse tempo foi o tempo que eu mais me aproximei de Deus, mais vi Deus fazendo coisas nas nossas vidas. Uau. A adversidade, então, ao invés de te afastar, ela te conduziu para Ela perto me de conduziu. Me conduziu conduziu. para perto de Deus. E você falou ali que você abriu um comércio por causa não estava dando mais para conciliar, né, a rotina de cuidados com o teu serviço no banco, foi isso? Isso, na verdade o banco, né, chegou um tempo no banco que eu já queria algo diferente. E eu entendia que o banco eu já não tinha mais espaço de crescimento. Eu já tinha 14 anos, né? Era uma fase que estava chegando uma garotada nova, né? E essa garotada nova cheia de tecnologia, cheio de coisas novas, mexe, brinca com as planilhas, né? Com os sistema, aplicativo. E a gente vai entendendo que chegou o nosso tempo. Ou eu continuo vivendo aquela vida, né, que eu tô ali, ou eu vou em busca de algo. E eu tinha muito assim vontade de empreender. Eu gostava de empreender, né? O Lava Rápido foi uma grande experiência. O Lava Rápido eu montei num quintal da casa da minha mãe, né? Eu fui lá e vi uma oportunidade de montar esse Lava Rápido. E de repente o Lava Rápido lavava 400 carros por mês. Uau. E aí eu falei, caramba, eu tô ganhando mais no Lava Rápido do que no banco. E aí eu falo, o que eu faço agora com esse dinheiro? E era uma casa muito velhinha, a casa da minha mãe. Então eu chamei minha mãe, chamei minha irmã, que moravam juntas, e falei, ó, o que vocês acham da gente construir uma casa aqui para cada um nesse terreno? Era um terreno muito grande, de 250 metros quadrados. E eu falei, o que vocês acham da gente construir uma casa para Ivanice, minha casa para mim, e reformar a casa da mãe? O que vocês acham da gente fazer isso? Vamos fazer? Eles aceitaram e eu meti bronca. E com o dinheiro do Lava Rápido, a gente conseguiu fazer todo esse processo em 6 meses. Uau. E aí, quando eu terminei todo esse processo, ao lado desse terreno da minha mãe, tinha um terreno de 6.000 metros quadrados. E foi vendido para uma construtora. E eu fiquei sabendo que eles iam construir 2 torres de apartamento de 20 andares. E aí eu falei, cara, se eu ficar com Lava Rápido aqui, eu vou ficar mexendo com o menino. Menino vai ficar roubando moeda dentro do carro, vai ficar fazendo coisa errada, vai ficar, sabe, fazendo serviço errado. Eu vou fazer um serviço mais padronizado. E aí veio a ideia, fiz uma pesquisa de mercado com as pessoas que já estavam no bairro, o que eles achavam, se era melhor ter um Lava Rápido ali ou se era melhor ter um mercado. E aí, porque as pessoas daquele prédio só iam chegar depois de 3 anos, então eu tinha que conviver com aquelas pessoas que estavam ali. Fiz a pesquisa de mercado e as pessoas montam um mercado aqui com açougue e padaria, vai ser melhor pra gente. Aí eu comecei a construção. Aí quando chegou no final do ano, faltando 9 dias para me sair de férias no banco, o banco falou, ó, chegou o momento da gente mandar você embora. E aí eu falei, é a oportunidade agora e eu vou para cima. Com 2 meses eu inaugurei o mercado e aí foi assim um sucesso o meu mercado, né? Que assim, inaugurei, sabe, ali aprendendo a lidar com um novo projeto, um novo trabalho, um novo empreendimento. Não tinha estoque, as gôndolas assim eu tinha que colocar leite, os 24 leites, um na fileira do outro, porque não tinha experiência. Falei, como é que eu pego agora e coloco aqui 20, 30 mil reais num negócio que eu não tenho experiência, se vai vencer, se não vai. E aí a ideia era, chamei os funcionários, minha esposa, e falou, todo cliente que entrar aqui, você pergunta para ele o que ele gostaria que tivesse aqui dentro do mercado. E aí um falava, eu quero o óleo tal, eu quero a pimenta tal, eu quero isso. E aí eu fechava o mercado às 8 horas da noite e eu saía das 8 até 11 horas, meia-noite, nos mercados grandes, naqueles grandes macros, buscando aquela mercadoria para que no dia seguinte, quando a pessoa estivesse lá, a gente avisasse para ele, aquilo que você pediu está aqui. E aí fui fazendo isso, fui criando uma responsabilidade, as pessoas foram gostando dessa minha atitude. E aí com 6 meses a gente já tinha
todas as gôndolas completas, com várias marcas, já tinha um estoque em cima do mercado com várias outras coisas. E foi assim um sucesso, cara. Foi algo que pra mim, assim, até hoje o meu coração acelera quando eu lembro desse Eu vejo seu momento. olho brilhar quando você fala. É incrível, cara, essa capacidade sua de, eu percebo na tua história aí, de todas as adversidades que a vida te apresentou, você enxerga como uma oportunidade. E isso é nessa geração que está vindo agora, eu posso falar, você tem 43, eu estou com 40, nós estamos Uhum. na mesma barca. Sim. E eu percebo assim que é uma galerinha que não sabe lidar muito com a adversidade, com a Não, frustração. não. Se entrega um pouco, não é? Uhum. E todas as situações da tua vida que se apresentaram, que te fugiram ao controle, mesmo você sendo uma pessoa extremamente organizada e controlada, você soube buscar uma. Buscar uma solução. Acho que esse é o caminho, não é? E aí as pessoas perguntam para mim às vezes, mas você fala assim que tudo estava sendo bom no Brasil, mas por que você veio parar aqui, né? As pessoas sempre me perguntam, por que você veio parar assim? Como você veio parar aqui? Por quê? Né? E aí entra o Enzo, né? Entra o Enzo mais uma vez nesse propósito. Quando foi em 2015, eu tirei minhas primeiras férias no Empório, chamava Empório Ribeiro, o meu mercado. E aí eu fui para um local que é a fazenda dos meus avós, que fica num povoado da Bahia, chamado Palmeirinha. E nisso eu encontrei uma prima minha que morava aqui já há 23 anos. E essa prima minha tinha, acho que mais de 15 anos que não ia lá na cidade. E aí, assim, o baiano é assim, onde tem uma festa, vai todo mundo. Onde tem um churrasco, vai todo mundo. Onde tem um almoço. Então, todas as festas, todos os almoços que tinha, a gente ia para os mesmos lugares. E aí eu comecei a conversar com minha prima. E eu nunca tive interesse nem em conhecer os Estados Unidos. Sério, E cara? nunca tive interesse de conhecer nada dos Estados Unidos. E aí, conversando com ela, ela começou a me falar de como que eram as escolas aqui, como que era a saúde aqui no estado de Massachusetts. E aquilo, cara, me despertou um interesse por esse lugar que eu falei, meu Deus do céu, não é possível que isso começou a despertar no meu coração. Voltei para São Paulo, falei para minha esposa Aline, falei, Aline, nós vamos embora para os Estados Unidos. Ela falou assim, você deve estar ficando louco. Como assim nós vamos embora para os Estados Unidos? Tem 2 anos que a gente abriu o nosso mercado. As pessoas ainda não chegaram aqui no prédio. E o Né? mercado E o fluindo. mercado fluindo, já dando 3 vezes a mais do que eu ganhava no banco, sabe? O salário e eu fluindo, crescendo, comprando, já tinha um carro para fazer entrega, fluindo. E aí eu falei, nós vamos embora. Ela falou, você deve estar ficando louca. Eu falei, ó, nós vamos fazer uma prova com Deus. Nós vamos tirar o nosso documento. Se nós tirarmos o nosso documento, já é uma prova que Deus quer que a gente vá para lá. E nisso minha prima passou o contato dela e falou, o que você precisar de informação, Ela mora aqui. ela mora aqui. Você precisar, eu vou te receber na minha casa, sabe? E aí eu falei, cara, tem uma pessoa que vai me receber lá, né? Uma pessoa que conhece o país, Família. que é família. E eu falei, cara, é a oportunidade da minha vida. E aí, cara, com 1 mês e 20 dias a gente tinha o nosso documento, passaporte e visto. Depois eu tinha um mercado para vender. E aí eu tinha minha mãe, que era uma idosa que... Minha mãe era tudo para mim, né? E assim, minha mãe morava nos fundos, então ali no mercado toda hora, ou era eu ou a minha esposa estava ali Cuidando. olhando para ver se tinha alguma coisa, enquanto as minhas irmãs trabalhavam, porque as minhas irmãs que moravam com elas. E aí, cara, era uma decisão muito difícil, deixar minha família. Eu sou muito familiar. Eu sou uma pessoa que gosta de estar com os primos, que gosta de estar com os irmãos. Família grande? Família grande. Eu tenho uma família muito grande. Então eu amava isso. Para mim foi muito difícil tomar essa decisão, porque eu sabia que eu vinha para cá e talvez quando voltar, talvez não voltar, talvez não ver mais a minha mãe. Né? E isso aconteceu. Com 4 meses eu perdi a minha mãe aqui. Né? E aí tomei a decisão, cheguei aqui em 2016. Cheguei aqui, cara, assim, sem saber de nada, sem saber o que fazer, mas o propósito era o Enzo. Eu sabia que tinha um propósito na vida do Enzo. Sabia que a nossa vinda para cá era porque Deus queria fazer algo através do Enzo. E nós chegamos com ele aqui, Moisés, numa cadeira de roda.
chegamos com ele numa cadeira de roda aqui. E hoje, cara, pra honra e glória de Deus, ele anda, Uau. ele fala, sabe? Então, assim, foi Isso por em virtude do tratamento daqui. virtude do tratamento desse lugar, cara. Então, assim, o meu filho hoje, ele é cuidado como um americano aqui nesse país. Sabe, o cuidado que o meu filho tem, só a minha cidade, a qual eu moro, gasta mais de $40.000 por ano com os cuidados com o meu filho, sabe? Todo dia, toda semana é uma preocupação, é uma ligação, é um equipamento, o que eu precisar. Eu desse vejo que o país. transporte se posta bastante, o transporte dele para a Transporte, escola. tudo. Então, assim, no início para mim foi muito difícil, porque eu deixei um sonho, eu deixei um projeto, né, que era o meu empório, que era o meu ganha-pão, que era onde eu queria, sabe, crescer e ter uma rede de mercados. O meu sonho era ter uma rede de mercados, né? E eu deixei tudo aquilo para trás. Eu deixei o dinheiro. Muitas pessoas vêm para os Estados Unidos em busca do dinheiro, né, em busca de ter uma vida melhor. Eu não. Eu tinha uma vida melhor no Brasil e vim em busca de um tratamento de um filho especial, diferente, né? Totalmente diferente. Eu cheguei aqui, eu poderia ficar um ano sem fazer nada. Um ano. E eu fiquei 82 dias dentro da casa da minha irmã, da minha prima. 82 dias sem fazer nada. E Deus falava para mim, eu falava, Deus, por quê? Eu trabalho desde os 12 anos, o Senhor tá me deixando nessa geladeira aqui 82 dias, eu não acreditava, eu não conseguia arrumar uma casa, eu não conseguia ir ver um carro, porque a minha prima trabalhava, meu primo trabalhava, era uma correria da vida. E eu entendo essa correria deles. Mas Deus foi preparando, cara, cada coisa, cada coisa. Com um mês que eu estava aqui, 1 mês e 10 dias, a gente conseguiu entrar com Enzo no melhor hospital do mundo, que é o Children's Hospital. Então eu falei, eu cumpri a minha meta. Boston. Eu consegui entrar com ele no melhor hospital do mundo, né? E aí eu falei, agora é um processo. E aí eu falei, agora as coisas vão caminhar. Eu entrei ali, eu falei, agora ninguém me tira daqui. Entendeu? E aí dali, cara, as coisas foram se abrindo. Deus foi colocando vários profissionais na nossa vida, vários profissionais na escola, a qual foi cuidando do meu filho. Aí eu fui vendo aquela evolução do meu filho. Eu fui vendo que cada dia, né, se você olhar lá na minha rede social, no meu Facebook, eu fazia muita live, né, na época. Se você ver lá o meu filho, ele não andava, né? Então eu tenho lá as lives onde ele começa a dar os primeiros passos, onde ele todo amarrado, com um macacão que não deixava ele se dobrar. Então assim, foi um processo, né? E aí, Moisés, é interessante que nessa trajetória de 11 anos cuidando de um filho especial, por todos os lugares, ONG, onde eu passei, eu sempre enxerguei e ouvi das mães a grande dificuldade dos pais de se envolver no processo com o filho especial. O pai que tem vergonha, o pai que não pode faltar um dia no trabalho para ir cuidar do filho. Então, assim, eu cheguei aqui e falei, cara, meu filho é prioridade. Meu filho é prioridade, eu tenho que levar ele para fisioterapia. Deus vai preparar algo para me fazer aqui. Eu não vou conseguir trabalhar numa obra, eu não vou conseguir trabalhar numa pintura, eu não vou conseguir trabalhar em nenhum desses tipos de serviço. Por quê? Minha esposa, medo de dirigir. Então era eu que tinha que fazer. E aí Deus preparou um tipo de trabalho para mim, aonde eu comecei a vender salgadinhos na rua. Minha esposa preparava umas esfirras fechadas e eu pedia para que ela colocasse nas bags e eu saía na rua com mais de 20 bags vendendo de porta em porta. Só dar um parênteses para a galera que está assistindo entender esse contexto. Gente, você tem a realidade aí do Brasil. Aí no Brasil você sai de porta em porta, é fácil, você chega Mas aqui nos Estados Unidos não é cultural você bater na porta de alguém sem estar combinado, sem você ter um que eles chamam de appointment, né? Se você não ter marcado com a pessoa. Então, como é que foi isso, cara? Você sair até na rua, venda de alimento na rua, não é comum, não é cultural, não pode. Não é. E essa foi assim, eu estava na igreja, nós estávamos 3 meses, eu trabalhei numa loja em Frame, que era uma loja de imóveis,
E essa loja eu trabalhei lá por 4 meses. E aí após esses 4 meses que eu trabalhei lá, pegou fogo numa loja do lado. E aí era o mês de dezembro, que é o mês onde se inicia o frio, né? O frio aqui nosso inicia ali já no meados de outubro, novembro. Então ele sempre me dizia, ó, gera uma grana aí, levanta uma grana, porque quando chegar em dezembro tudo para, né? E era o nosso primeiro inverno, 2016. E aí, cara, o que que aconteceu? Minha esposa foi dispensada do trabalho que ela tinha de house clean, que ajudava pelo menos na feira, e eu tava ganhando uma grana legal lá, e teve esse acontecimento ao lado da loja que teve que fechar. E aí nós ficamos de janeiro, fevereiro e março, eu e minha esposa, sem fazer nada, sem trazer $1 para dentro de casa, sabe? E aí, cara, o que aconteceu nesse processo? Um dia eu tava na igreja, um sábado, ela preparou umas esfirras e falou assim, ó, essa vai ser a nossa janta. E aí Deus falou assim, ó, esse aí vai ser o seu ganha-pão. Eu não entendi. Aí eu cheguei em casa, minha esposa nunca tinha feito esfirra. Eu comi aquelas esfirras e aí falei, meu, essa esfirra é aquela esfirra nossa de São Paulo, aquela esfirra que todo mundo gosta. Vamos fazer aqui para vender. Eu vou colocar nos grupos aqui de WhatsApp. Cara, eu tinha mais ou menos acho que umas 30 esfirras. As 30 esfirras eu vendi assim em segundo. Uau. Falei assim, segunda-feira nós vamos colocar os meninos na escola. Vamos começar a produção 9 horas da manhã. Quando for 2 horas da tarde, eu saio pra rua para vender essas bags pro pessoal. E aí fiz, cara, eu saía com mais ou menos 20 a 30 bags todos os dias. E eu saía de porta em porta, batendo nas portas do comércio, a porta da casa das pessoas. E aí, cara, Porta de casas? pessoas, de casas. E aí eu fui batendo, cara, e vendia, e as pessoas, sabe, ia abrindo pra mim, e eu contava a minha história, o porquê que eu tava fazendo aquilo, que eu era pai de uma criança especial e era a única forma que eu tinha de sustento, e as pessoas iam comprando. Às vezes as pessoas compravam por dó. Comprava por dó ali pra me abençoar. Você desenrolava no inglês? Desenrolava, ia mostrando, e aí, cara, Maravilha. foi algo assim que eu ficava surpreso, cara, com aquilo. Eu ficava surpreso porque eu voltava sem nenhuma bag. E a minha esposa falava, meu, é de Deus. E aí no outro dia a gente ia fazer a mesma coisa. E aí foi criando, cara, uma cartela de clientes, de pessoas. E aí começamos a fazer vários outros tipos de coisa, vários outros Salgados. tipos de comida, vários outros tipos de salgado. E hoje a gente faz aí, atende festa, atende buffet, né? Atende empresas, né? Então assim, com todo esse esforço, foi todo um processo, né? Todo um É, processo. porque quem sabe quem entra no teu Instagram lá e vê toda a estrutura que vocês têm hoje, acha que foi assim, que foi fácil. Eu ia te fazer uma pergunta, mas você já deu a resposta. Você faria tudo de novo? Tudo de novo, cara. Tudo de novo, eu faria. Sem vergonha nenhuma. Sem ter vergonha nenhuma. E é muito interessante que nesse processo todo eu fui aprovado num processo que eu fiz para me tornar estudante. E aí, além de um dia, já de 2 dias que eu já não. Um dia que eu não tinha o trabalho, que eu tinha que levar o Enzo para a fisioterapia, eu ainda ia ter que ficar mais 2 dias para a escola. E aí eu falei, Aline, agora apertou as coisas, porque vai ser 2 dias a mais que eu vou ter que estudar. E a gente vai ter que gerar dinheiro para pagar, para não ficar ilegal aqui no país. É E incrível, né? Só de cortando, é incrível como os caminhos de Deus. Davi fala que os caminhos, né, são terríveis e maravilhosos. Eles parecem assustadores, parecem portas se fechando, mas na verdade é ele nos conduzindo ao propósito, não ele é? nos conduzindo ao propósito. E aí, cara, eu falei, eu preciso vender na escola. Eu tenho que vender os meus lanches lá na escola. Eu tenho que vender algo lá na escola. O que que eu fiz? Eu chegava lá, comecei a ver que tinha um monte de gente que saía de manhã para comer no Duck, para comer no Mac. Eu falei, eu vou começar a fazer os meus lanches naturais, eu vou fazer um salgadinho, eu vou fazer alguma coisa aqui para que as pessoas peguem comigo, ao invés de descer para comer. E aí, cara, comecei a fazer esse processo. A cada 1 hora e meia de aula, a gente tinha um intervalo de 15 minutos e eu saía com os meus isoporzinhos
de classe em classe. Uma escola com 900 alunos, eu saía Uau. de classe em classe, oferecendo as minhas comidas. E eram mais 2 dias que eu conseguia trazer o dinheiro para minha casa. Então, assim, eu olhava aquilo ali, Moisés, eu ficava maravilhado, porque eu falava, meu, é Deus. É Você Deus. percebia a mão de Deus te Eu conduzindo nisso tudo? percebia, porque muitas vezes as pessoas até tiravam, alguns tiravam sarro de mim, né? Pô, isso é coisa de mulher, né? De ficar vendendo coisinha. E quando eu explicava para as pessoas o qual era a minha necessidade, eu via pessoas chorando. Eu via pessoas que falavam, não vou comprar, mas eu quero te abençoar. Quantas pessoas, Moisés, chegaram em mim e me deram uma oferta? E não ofertas pequenas, tá? Oferta de 200, oferta de 400. Eu fui muito abençoado, cara. Se eu te contar cada história que eu já tive nesse lugar aqui, de pessoas que puderam ofertar na minha vida, sabe? Sem eu pedir, sem eu ficar me fazendo de miserável, É. me vitimizando. Não, eu só contava história, eu só falava, eu sou essa pessoa. E eu tô aqui por esse propósito. Então as pessoas entendiam o meu propósito. E hoje há muitos propósito era o Enzo, né? o propósito era o Enzo. Sabe? Então assim, e é muito legal, Moisés, porque assim, as pessoas às vezes falam, pô, mas ele só fala do Enzo, né? Ou só vive com a Heloísa. Mas o Cauê, ele é muito fundamental em todo esse processo. Porque todo aquele processo que ele viveu, isso gerou uma bagagem muito grande no Cauê. Carga, né? Uma carga. E hoje ele é muito. Ele nos fortalece, porque ele nos ajuda. Porque ele é como um pai pro Enzo. Ele é como um pai pra Heloísa, entendeu? Então, assim, ele é um puta de um irmão. Hoje ele tá com o quê? Com 18? 15 anos. 15 anos? 15 anos. Mas assim, sabe, é um menino que nos ajuda em tudo, cuida da casa, limpa a casa, sabe? É um bom aluno, sabe? Tudo que eu faço, semana passada eu falei, né? Eu até postei isso. Nada que eu dou pro Cauê, ele não chega em mim e fala assim, pai, obrigado por isso. Posso dar um lápis para ele. Pai, obrigado por isso. É um processo de gratidão que é lindo que ele tem, sabe? Que outras crianças a gente vê não ter. Né? Então, assim, qualquer coisa que eu saio para comprar, ou saio para almoçar com ele, no final ele fala, pai, eu quero te agradecer por esse momento que o senhor está nos proporcionando. Isso para mim quebra o meu coração, cara, sabe? Porque eu vejo que meu filho entendeu o processo de gratidão, sabe? Então eu acho que isso é muito grande, sabe? Isso é maravilhoso na minha família. Eu gero muito isso. Eu gero o processo de mesa. Eu amo sentar na mesa com a minha família. Isso é importante. Sabe? Então sentar na mesa, tomar um café da manhã junto, almoçar junto, jantar junto, olhar nos olhos, né? Sabe? Isso para mim é muito importante. E ele sabe o quanto é importante. Então, eu creio que lá, quando eles tiverem a família deles, eles vão lembrar de tudo isso. Eles vão lembrar de cada momento que o pai deles fez, cada loucura de viajar, de sair de carro. Né? A nossa primeira viagem, nós saímos daqui 26 horas, fomos lá para Flórida de carro. Então, assim, é muito doido. A minha vida, assim, é uma vida de muita aventura. Que legal, cara. Eu sabia. Quando eu vi, quando a gente conversou ali 5 minutos pela primeira vez, eu disse, cara, eu preciso contar a história, eu preciso ouvir a história completa desse cara, velho. Que experiência de vida. Deixa eu fazer uma pergunta. Aí parte da família ficou no Brasil, tá lá? Isso. Eu sou de uma família de 4 irmãos. Aham. 2 homens, somos em 2 homens e 2 mulheres. A minha parte. A Aline ela de mulher e 2 homens. Uhum. E como é que se reagiu, como você falou, com a perda? Eu também, com um mês que estava aqui, eu tive uma perda muito significativa na minha vida, que foi meu avô. Como é que você reagiu, no seu caso, a sua mãe? Você falou que era bem apegado a ela. De repente, alguém pode estar assistindo, pode estar vendo aí, está passando por esse processo de luto e está pensando em desistir, veio para cá sendo um sonho, veio para cá entendendo ser um propósito, e agora, de repente, esse luto pode estar fazendo ela querer desistir, perder o foco do propósito. Como é que você administrou isso? Eu administrei da seguinte forma: quando eu saí de lá, dentro do propósito da minha vinda existia a benção da minha mãe. Né? Então, a benção da minha mãe era muito importante dentro do processo para as decisões. Não era só tirar o documento. Eu tinha que tirar o documento,
eu tinha que vender o comércio, mas eu tinha que ter a benção da minha mãe e a benção do meu pastor. Essas bênçãos eu tinha que ter, era muito importante. Então eu sentei com a Aline e falei, isso é muito importante para nós, porque nós precisamos ir para lá abençoado. Se minha mãe falasse para mim, não vai, eu não viria, sabe? Porque eu entenderia que não estaria no coração de Deus. E aí quando eu fui ter essa conversa com a minha mãe falou assim, Cal, o seu sonho é o meu sonho. Uau. Sabe, isso para mim queimou dentro do meu coração. Eu sabia que eu estava sendo abençoado pela pessoa mais importante da minha vida, que era a minha mãe, né? E aí, cara, quando eu vim para cá e quando começou todo esse processo, né, de internação da minha mãe, que minha mãe foi ficar internada e de repente eu tive que daqui acionar o prefeito, vereadores, que eu era um cara muito conhecido no meu bairro. Eu tive que acionar essas pessoas para me ajudar, porque minha mãe estava numa UPA lá largada. E aí essas pessoas ajudaram. Então, o meu conselho, cara, para uma pessoa que ela tá aqui, de repente ela perde esse propósito, é entender, sabe, se ela tá aqui só por causa do dinheiro. As pessoas elas vêm para cá e elas perdem o propósito. Elas até têm um propósito. Elas chegam aqui e falam, não, eu vou servir a Deus. Aí passa um mês, ela para de ir para a igreja. O propósito já se desvirtuou. Já, o dinheiro já é mais importante. O part-time já é mais importante. Uau. Entende? E esquece de servir a Deus. Essa semana eu estava conversando com o meu pastor. E eu falei para ele, né? Eu falei para ele, o domingo é o primeiro dia da semana. É o dia mais importante. É o dia onde eu acordo, Moisés, e os meus filhos estão na expectativa de ir à igreja. Eles não estão na expectativa. Eles já têm essa... Eles já têm isso. Eles não vão obrigado. Ah, pai, vamos para a igreja hoje de novo. Não, isso na minha casa não existe. A minha filha não vê a hora. O Enzo não vê a hora de ir. O Cauê não vê a hora de ver os amigos dele na igreja. Então, assim, o meu filho estava participando de um curso agora que ele ia para a igreja, ele acordava às 7 horas da manhã sozinho no domingo para ir para a igreja, sem eu ter que levar, sabe? Ele arrumava um jeito de ir, o líder dele pegava ele, mas ele participou. Então, isso eu gerei na vida dos meus filhos. Eu não gerei uma religião, né? Então, o que eu sempre digo para as pessoas, qual que é o seu propósito, né? Mas você tem que seguir até o fim, né? O meu propósito é ver o Enzo falar e andar. Então, eu vou até o fim. E eu sei que ainda ele não fala frases, né? Mas ele fala papai, ele fala cacá, ele fala mamãe, ele entende, ele pede as coisas. Mas eu sei, Moisés, que o meu filho vai falar perfeitamente. Eu sei que o meu filho vai descer uma escada sem eu ter que segurar no braço dele. Porque eu creio num Jesus que faz milagre. Se eu não entender isso na minha vida, não adianta de nada eu servir ao Senhor, sabe? Então eu vivo isso assim todos os dias. E o Senhor já me deu uma visão. O Senhor já me deu uma visão de eu estar num lugar assim muito grande. E Ele pregando, né, falando do testemunho dele, e de repente ele fala assim, ó, sabe esse carequinha aí que está aí na frente? Esse cara me acompanhou. Eu tô aqui hoje porque esse cara não desistiu de mim. Sabe, eu já vi isso, sabe, claramente, Moisés. O Senhor já me mostrou isso claramente, sabe, essa visão. E eu creio todos os dias que eu oro por ele. Agora mesmo nós estávamos tendo um tempo ali, eu e ele, de louvor. E eu falei para ele assim, eu falei, filho, você sabe que você pode falar. Você não fala porque você não quer, mas você sabe que você pode falar. Então eu estou o tempo todo profetizando coisas na vida dele. O tempo todo falando para ele que ele pode, que ele consegue. Sabe? Então, isso me faz estar próximo de Deus todos os dias. Sabe? Então, é muito bom, cara. Então, o meu incentivo para essas pessoas que às vezes perdem esse propósito é não deixar perder. É não deixar, sabe, que o dinheiro, que as coisas sejam maior do que Deus. Sabe? Deus para mim é o primeiro em tudo. Em tudo. Tudo ele tem que ser o primeiro. No meu início de dia, eu faço uma live, né, que chama Primeiro Minuto com Deus. É o meu início de dia. Eu estou ali compartilhando de uma mensagem com as pessoas, né, desde 2020, onde as pessoas vão ali pela manhã,
né? 10, 15, às vezes tem uma pessoa, às vezes tem duas, às vezes tem 8, mas estão ali, todos os dias recebendo uma palavra, uma mensagem. E eu sempre falo para eles, é o meu devocional. E vocês têm a oportunidade de participar do meu devocional diário. Então é isso que eu sempre falo para as pessoas. Porque um dia eu fui do mundo, um dia eu fiz práticas do mundo, sabe? Mas hoje eu olho para frente, né? Eu quero viver para Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Cara, que história. Eu podia passar a noite inteira aqui te ouvindo. Uma coisa, é incrível como a paternidade nos modifica, né? É claro que nem todos gozam desse sentimento, né? Existem pessoas que têm seus filhos, tem filho por ter filho. Uhum. Mas eu acho maravilhoso quando o homem, e isso eu falo para os homens, entendem o seu propósito na paternidade. Verdade. Entendem que estão gerando a próxima geração, que é a intencionalidade, ali principalmente para quem tem uma fé cristã. Não cabe espaço para negligência. Sim. Nós, eu e a Bianca, a gente, no episódio do nosso podcast de semana passada, a gente falou sobre obediência, obediência inteira. E uma das coisas que a gente teve o entendimento durante o episódio é que quando a gente lê na Bíblia, honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra, isso traz a responsabilidade sobre nós pais mais do que sobre os filhos, Sim. porque nós precisamos gerar isso que você gerou no coração do seu filho, o sentimento de gratidão, trazer a eles esse sentimento de obediência e honra. Porque se nós somos negligentes e não geramos esse sentimento neles, não geramos esse conhecimento, essa compreensão neles, eles não irão gerar a honra. Consequentemente, não gozarão da bênção, da promessa, do mandamento. É isso aí. Então nós, como pais, somos responsáveis por isso. É. E eu ver a maneira aí como você está falando do coração que você tem gerado. Você está gerando vida, cara, na vida dos teus filhos. Uhum. E é muito legal você falando sobre isso, mas é que vê algo na minha cabeça que eu sempre falo para as pessoas. Eu não tive um processo de paternidade assim, como eu sou com os meus filhos. Meu pai sempre foi muito distante, né? Meu pai sempre foi uma pessoa muito difícil de lidar, né? Mas depois de muito tempo eu fui entender o porquê que meu pai era assim, né? Porque ele também não teve um processo de paternidade, né? Mas eu tinha que quebrar isso. Por eu não ter tido, eu tinha que quebrar isso. E como que foi o meu processo de paternidade? Reconhecer que Cristo era meu pai. Uau! Entendeu? Quando eu entendi isso, que Cristo era meu pai, a primeira coisa que eu fiz foi perdoar o meu pai por ele não ter sido um pai como eu gostaria que ele fosse. Então eu tive que perdoar o meu pai. Meu pai fez muitas coisas erradas. Meu pai agrediu muitas vezes a minha mãe, sabe? Eu tive muitos desafios com meu pai. Mas Deus me levou para passar um tempo ao lado do meu pai, para me conhecer quem era o meu pai, e ali, através desse processo, foi aonde eu me converti. E aí, nessa conversão, eu comecei a amar meu pai de uma forma sobrenatural. Eu comecei a entender que meu pai precisava ser amado, meu pai precisava ser cuidado, né? E aí, naquele processo, eu comecei a ser um pai na vida do meu pai. Eu fazia a comida dele, eu que lavava as coisas dele, eu que cuidava dele, sabe? Então Deus fez com que eu passasse um tempo com meu pai para entender o processo de paternidade, por que ele não tinha, e para que eu pudesse, na minha geração, ser um pai diferente. Então qual que era a minha mentalidade? Eu preciso fazer tudo diferente daquilo que o meu pai fez. Os meus filhos precisam... Quebrar o ciclo. Os meus filhos precisam ter a certeza que eles têm um pai. Eu preciso amar minha esposa verdadeiramente. Eu preciso cuidar da minha casa. Eu preciso que a minha família sinta-se, sabe, abraçada por um homem que cuida deles. E aí eu fiz isso tudo diferente. Levei a minha esposa ao altar, casei com a minha esposa no altar, sabe, sem ter filho antes. Depois tive os meus filhos, sabe, aí depois eu fui, né, e tive os meus filhos ali no tempo certo, sabe, todo ano. Eu amo comemorar aniversário. Quem me conhece sabe, eu amo comemorar aniversário.
Os aniversários dos meus filhos, todos, nunca ficaram sem fazer um aniversário. Nunca fiquei sem fazer um aniversário. Pode ser o pequeno que for, mas sempre fizemos aniversário. Para eles entender, sabe, a festividade, o quanto é gostoso, celebração, entende? Então, assim, o Cauê teve festas maravilhosas no Brasil, em buffets, coisas grandes, né? Hoje ele já não quer mais isso. Hoje ele já quer um churrasquinho com os amigos, né? Só coisinha pequena, ou ir num restaurante, né? A Heloísa já é como o Cal, como o pai. Já gosta de festa, já gosta de fazer as coisas. O Enzo ama festa também. Então, assim, eu gerei isso na vida deles, sabe? Então, tudo que eu não tive, né? Eu falei, não, eu preciso dar para os meus filhos. Mas eu não faço isso dar para eles alguma coisa para que eles não entendam. Eles sabem o valor de cada coisa. A intencionalidade em A tudo. intencionalidade. Você precisa entender com seus filhos, saber que aquilo não vem de graça, né? Que você precisa valorizar, né? Um tênis, valorizar uma camisa, valorizar um almoço, sabe? Coisas pequenas. Porque é isso que muitas vezes hoje a gente vê nesse novo formato, né, de pais. Porque é tentador, Cal, isso que você falou aí de dar pro meu filho o que eu não tive. Isso é tentador. Eu, a Bianca me segura muito. A Bianca me equaliza muito nesse sentido. Porque eu às vezes, eu quero dar muito as coisas porque eu não tive. Eu não quero deixar, às vezes, meus filhos passarem algumas necessidades que eu passei na minha infância. E, e ela diz, não, amor, eles precisam entender. Eles precisam saber, você precisa gerar neles esse conhecimento. Isso. E a América, ela nos leva a isso porque tudo aqui é muito mais fácil do que no Brasil. Não é? Você faz um part-timezinho aqui, outro ali, você consegue levantar um dinheiro para comprar algo que de repente no Brasil você levaria anos, Meses, né? anos. Meses, anos, ou até uma vida inteira e não conseguiria proporcionar para os seus Sim, filhos. sim. E uma das coisas, Cal, que eu e a Bianca, a gente teve em Nova York semana passada numa igreja, trazendo uma palestra sobre o sonho americano e o projeto de Deus para a família. E dos tópicos da palestra a gente falava sobre a importância dos filhos, porque muitos de nós, eu vim para cá junto com a Bianca para ter os filhos aqui. Eles eram o propósito também. Você veio para cá por causa dos seus filhos também. Eles eram o propósito. Há pessoas que vêm para a América que o propósito é os filhos, mas chega aqui quando vê o dinheiro, os filhos, ao invés de serem o propósito, acabam se tornando a desculpa. É verdade. Eu vou trabalhar 70, 80, 90 horas na semana para dar para eles tal coisa, mas na verdade o que os filhos querem é a presença, não é? Um abraço, carinho, estar junto, né? Sentar no sofá junto, né? E é isso que muitas vezes alguns aqui eles não dão. Eu tenho um casal de amigos que a esposa está cuidando de crianças lá na minha cidade. E esses dias eu convidei eles para ir numa programação na nossa célula. E ela falou para mim assim, a gente não pode ir porque eu cuido de uma criança aqui que às vezes o pai busca, o horário dele pegar é 6 horas, mas às vezes ele pega 8, 9, 10. E aí eles tiraram uma foto, cara, e me mandaram uma foto dessa criança, a criança triste, porque os pais fazem de tudo para não pegar a criança no horário, para ficarem até o fim. Sabe? Então, assim, por quê? Por causa do dinheiro, por causa sabe, de não querer mesmo, às vezes, ficar com o filho. Entende? Então, assim, quantos pais tem aqui, cara, que não querem ficar com os filhos? Que jogam uma ferramenta, um celular, pro filho ficar ali, né, parado, sem conversar. Não tem relacionamento, sabe? Não tem diálogo. Não conhece quando o filho tá triste, né? Não sabe o que o filho tá fazendo. Então, aqui é um dos lugares onde as pessoas mais elas perdem essa conexão com os filhos, sabe? Então, assim, eu busco todos os dias isso, sabe, Moisés? Você tá conectado, sabe? Eu tenho um filho adolescente que se eu deixar ele fica no quarto. Aí eu falo, cara, você tem que sentar aqui na sala com a gente. Você tem que sentar aqui com seus irmãos. Você tem que conviver com a gente.
sabe? Porque se eu deixar, ele entra no modelo americano, é normal, entendeu? É normal ele entrar no processo americano, ele já está aqui metade da vida dele, né? Ele chegou aqui com 7 anos, ele tem 15, quer dizer, Metade está aqui. metade ele está aqui, ele já é Já se praticamente, aculturou, já já. se culturou. Você fala para ele de voltar ao Brasil, ele começa a chorar, entendeu? Por quê? Porque aqui é a vida dele. Ele fala inglês, ele não tem sotaque, entende? Mas ele sabe, né, da onde ele veio. Eu sempre mostro para ele da onde você veio, quem você é, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa como pais, sabe? Gerar isso nos nossos filhos. Eu vejo hoje crianças, mas é isso que você chega num ambiente e a criança não cumprimenta ninguém. A criança tem dificuldade de cumprimentar. Você é do meu tempo, a gente pedia benção para as pessoas. Chegava num lugar onde tinha um adulto, né? A gente pedia benção para o adulto, né? Hoje não, as crianças... Ai de mim se falasse no meio de uma conversa de adulto. Pois Intrometesse na se conversa. intrometesse, hoje Rapaz, não. meu pai só olhava assim, ó. Hoje não existe mais senhor, senhora, não existe Por mais. favor, obrigado. Por favor, obrigado. Não existe mais essas palavras no vocabulário deles, né? Então eu tenho o Cauê que qualquer pessoa que chega na minha casa, ele vai cumprimentar você com um beijo no rosto, ele vai dar um abraço. Eu vi que ele é bem amoroso lá Ele é na bem festa. amoroso, entendeu? Então assim, ele é essa criança, entendeu? E eu gero isso hoje na Heloíse, que é a mais nova, porque é uma cultura diferente que ela vem. E às vezes eu tenho que pegar firme com ela e falar, meu, você vai entrar na minha cultura. Você não vai entrar na cultura dele de jeito nenhum, entendeu? Então é muito difícil hoje criar um filho, né? Hoje os pais procuram um manual, né? É um manual. Não há manual, cara. É uma forma de você criar. Eu fico assim, cheguei aqui agora e falei assim para você que seus filhos estão dormindo já, né? Eu não tenho isso. Eu não consigo, mas 8 horas da noite. Eu admiro quem consegue. É muito legal, porque você pode ter um tempo com a sua esposa, assistir um filme, né? Você pode ter um tempo de relacionamento, entendeu? Isso é muito legal. Então, assim, a gente precisa trazer os nossos padrões que a gente quer para dentro da nossa casa. Cada um tem a sua forma, mas a gente não pode perder os padrões, né? Você está falando aí sobre a criação dos seus filhos, apesar de ser diferente em alguns aspectos da nossa, mas um ponto que eu observo é a existência de uma rotina. O que os pais não entendem hoje em dia, principalmente aqui na América, que vive essa vida louca, cara, aqui da América, não há uma rotina, sabe? A criação do filho precisa ver uma rotina, a rotina da mesa, a rotina da leitura da palavra, a rotina da oração. Se você que está assistindo aí tem os mesmos princípios cristãos que a gente. Então, há necessidade da rotina, não é, Cal? Sim, demais. Você tem que ter demais. A minha filha, ela ama o balé. Segunda-feira ela fica desesperada para ir pro balé, ela quer ir pro balé, entendeu? Então, assim, tem que ter essa rotina, porque se você não tiver, você não consegue. Por exemplo, a minha esposa tem o horário certo de dar comida pro Enzo. Ele tem o horário certo dele. Eu não posso mudar essa situação. É uma rotina, entendeu? É uma rotina de levar ele pro quarto no horário certo, para dormir, para que no outro dia ele acorde descansado para ir para a escola. O dia dele é um dia de muita atividade. A fisioterapia, todo dia nas escolas. Todo dia ele recebe 5 fisioterapias na escola. Então, assim, por que meu filho hoje anda? Por que meu filho fala? Porque estão investindo nele. E para ele desenvolver atividades que para nós são simples, como andar, ele precisa empregar muito mais energia. Muito mais, sabe? Então, assim, a gente vê, às vezes chega 8 horas da noite, ele já está assim, cansado, porque ele teve um dia extenso, né? De tanta atividade, de tanta coisa. E às vezes a gente sai do foco um pouco, porque vamos fazer uma visita, ou vamos numa coisa da igreja, e aí a gente tira ele do processo, né? Entendeu? Só que a gente sabe que isso não é bom para ele, entende? Então, assim, mas eu acredito que é muito bom quando você tem esse processo de os filhos irem dormir no horário correto, né? De ter essa rotina. Eu acho isso maravilhoso. Eu nunca consegui, eu e minha esposa, mas eu acho maravilhoso quem faz. Maravilha. Ô, Cal, uma pergunta, porque
Você, quem sabe, tá vendo aí o Cal, todo definidinho, todo bonitinho, isso aí, né? Vai lá no Instagram dele, dá uma olhada. Não, não era, não foi sempre assim, né? Não foi, né? Eu sempre gostei de academia, Uhum. né? Dentro do banco tinha uma academia e eu malhava lá. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos em 2016, nunca fui numa academia. E aí quando foi em 2022 eu comecei a ir, mas eu ia lá por causa dos amigos, mas não fazia corretamente, Uhum. não fazia uma alimentação correta. E aí eu comecei a me sentir que eu estava totalmente fora do meu corpo, as roupas já não estavam ficando legal. Eu gosto muito de usar uma camisa social, uma calça social, e eu não estava me sentindo bem com as roupas que eu gostava de usar. E aí eu fui buscar uma ajuda, né, de um profissional no Brasil, né, e aí fui buscar a ajuda de um Esse coach. processo já começou lá, já. Começou aqui, eu estava aqui, mas eu fui buscar lá. Ah, ok. Há 11 meses atrás, eu fui buscar essa ajuda. E aí eu sempre, todos os meus desafios, eu coloco a minha esposa junto comigo. Né? Ela, É ela, muito ela, legal a rotina de vocês. ela sempre está nos desafios comigo da vida, né? E aí eu falei para ela, vamos começar, só que eu achei que ela não ia. Ela não ia dar continuidade. Eu falei, ela vai fazer um mês e aí depois ela vai parar. E aí busquei essa ajuda desse profissional, fizemos uma avaliação e ele mandou pra gente, falou, ó, vocês têm que treinar isso e vocês têm que comer isso, né? E aí eu vou liberar para vocês comerem um dia, um dia da semana o lixo. E aí eu falei para ela assim, nós vamos fazer 30 dias sem lixo, sem nada. E aí conversamos, cara, atividade física, fazendo a atividade física que era a musculação e fazendo a parte que é o cardio. E nos alimentando da forma que ele mandava pra gente. Ó, a Cara, rotina aí de novo. com um mês, na rotina, com um mês a gente assim deu uma mudada no nosso corpo totalmente. Falou, pô, estamos no caminho certo. Aí fomos pro mês seguinte. Sei que nos 3 primeiros meses nós conseguimos fazer assim uma eliminação gigantesca daquilo que a gente estava de gordura, de barriga, Legal. né? E aí a gente veio com a ideia, que era uma ideia nossa, já era um projeto que a gente tinha das comidas fitness, foi no início da pandemia, em 2020, mas devido à pandemia a gente teve que parar o projeto. Quando foi no início do ano, em fevereiro para março, a gente voltamos com esse projeto da comida fitness. Uhum. E aí hoje a gente tem uma empresa de comida fitness, né? A gente fornece comida fitness para várias pessoas, né? E a gente come as nossas comidas. Não, gente, é tentador o Instagram deles. É tentador. É, você que é daqui da região aqui de Massachusetts, da área de Milford, Framingham, Framingham, yeah. Eles preparam, eles têm na empresa deles, tem uma cozinha industrial, eles preparam. É lindo, é lindo, é lindo. As marmitas já pra semana, para né? semana completa. A pessoa recebe na casa dela o almoço e a janta, então ela não precisa se preocupar, né, em ter que chegar do trabalho para fazer uma comida. Não, ela vai pegar aquela Já tá ali. marmita, vai ali. E é uma comida normal, Moisés. Às vezes a pessoa acha que para perder peso, para fazer uma dieta, para comer corretamente, a pessoa precisa ficar comendo salada. Não é salada. Você tem que comer as calorias corretas que o seu corpo precisa. Então é arroz, eu como todo dia arroz, eu como todo dia feijão, eu como todo vejo que dia você posta seu legumes, prato todo dia. eu como frango, eu como peixe, né? Eu como carne, entendeu? Então todos os dias, mas numa quantidade correta que eu necessito. Então todo dia eu preciso comer 150 gramas no almoço, preciso comer 400 gramas de legumes, entendeu? Então é tudo pesado. Minha esposa pesa e eu como aquilo que eu preciso. Como é que você lida com o açúcar aqui na América, que é uma tentação, Cara, foi desgraça, né? uma coisa que para mim nunca tive dificuldade do açúcar. A minha grande dificuldade sempre foi o refrigerante. Eu era viciado na Coca-Cola. Eu acordava de madrugada e a minha satisfação era pegar e tomar Nó. no gargalo mesmo. Aí eu pegar a garrafa e tomar no gargalo. Era a minha satisfação. Eu tomava de madrugada, acordava de madrugada para tomar Coca. Então, a minha grande dificuldade no meu processo de emagrecimento foi o refrigerante. Então, quando eu eliminei o refrigerante, eu comecei a ver que o meu corpo começou a caminhar, começou
a andar correto. Então, assim, eu não tomo mais refrigerante, né? Suco uma vez ou outra, mas eu tomo muito água. pouco, é água. Tomo água, me satisfaço tenho satisfação em tomar água. Então, assim, hoje eu eliminei da minha vida o refrigerante. Era uma coisa que eu amava. A Bianca conseguiu também. Bianca teve esse insight e ela eliminou suco. Porque às vezes a gente se ilude com o suco, não é? É, Ah, o não vou tomar suco, refrigerante, vou tomar o suco. Então tem você vai ver muito o valor calórico e demais. açúcar do refrigerante. Do suco é às vezes maior do que o Maior refri. do que refrigerante. Então, assim, eu não tomo café com açúcar, entendeu? Então, assim, eu eliminei. A minha esposa ainda toma no domingo, mas ela já falou assim, eu vou até eliminar do domingo. Então, assim, mas a gente tem uma vida social, né? Então, a gente tem evento da igreja, evento de algum amigo que convida. Quando eu chego num evento desse, um sábado ou um domingo, eu como alguma coisa que tá ali. Eu não preciso chegar naquele ambiente e falar, não, não tem a comida que eu como aqui, eu não vou comer. Não, eu vou lá e como normalmente, entendeu? Então, eu mudei esses hábitos, né? Então, assim, isso tem sido muito bom para mim, sabe? A gente faz academia, eu acordo 4h40 da manhã. Meu né? Deus. Eu acordo todos os dias 4h40 da manhã, faço o primeiro minuto com Deus. Tem 2 semanas que eu não faço o primeiro minuto com Deus, o povo tá me cobrando. E aí eu termino o primeiro minuto com Deus por volta de 5h15. E aí eu vou pra academia 5h30, eu e minha esposa. Aí a gente malha das 5h30 até 6h45, porque a gente tem que voltar para trocar as crianças, colocar eles na escola. Aí a gente coloca eles na escola. Aí quando é à tarde, a gente vai na academia novamente só para fazer o cardio. Então a nossa rotina de vida é assim, a gente trabalha, faz as nossas rotinas do que a gente tem que fazer e à tarde a gente volta lá para subir na escada. E aí 45 minutos de escada ali, subindo naquela escada, sem parar. Meu Deus, meu Deus. E a gente ama. E como eu falei para você, no início a minha esposa, eu achava que ela não dava continuidade. Hoje a minha esposa é a pessoa mais viciada da academia. Que legal. Ela não vê a hora de eu falar, chegou a hora da gente ir. Terminei o trabalho, vamos? Tá tudo certo agora, dá pra gente ir, vamos? Então, assim, isso é muito legal, quando o casal tá junto, tá motivado, porque assim, a gente acaba não comendo besteira durante a semana, entendeu? Porque a gente tá junto no propósito, Sim. no projeto, entendeu? E é pra vida toda, não é por um tempo. Eu sempre falo para as pessoas, viver uma vida saudável não é por um tempo, é para a vida toda. Então é mudança de mentalidade. Eu falo sempre para as pessoas, você mudou a sua mentalidade, acabou, entendeu? Você vai ver que eu já não como. Por exemplo, eu comprava uma peça de picanha, mais umas 2 libras de linguiça, mais uns 4 pecinhas de costela e ali eu comia e tomava ainda 2 litros de coca. Hoje, Eu tô nessa, mas sem a coca. Na picanha ali. hoje a gente eliminou isso, a gente já não faz mais isso. Entende? Eu faço 2 bifes, a gente come, sente o cheiro já me satisfaz e eu tô bem. Que bom. Que bom, que maravilha, Cal. Sem palavras, cara, para agradecer. Brigadão mesmo por ter vindo aí, por ter compartilhado com a gente a tua história. Amém. Sabe, que Deus continue te abençoando, que Deus abençoe a tua esposa, as tuas crianças. Amém. Se é inspiração. Quem quiser te seguir no Instagram, qual que é o teu arroba? O meu arroba é @CAL. Cal, C-A-L. CAL é 6269. Eu não sei por que aconteceu isso, mas... Arroba CAL6269. 69. Né? Você Aí, me encontra lá. aí você vai ter lá o Vai ter devocional, o meu vai ter... devocional, vai ter meu dia levando meus filhos para a escola, eu indo para a academia, eu fazendo as minhas alimentações, eu trazendo as pessoas na minha casa, que eu amo muito, e você é um desses convidados que vai lá sentar na minha mesa. Você quase me matou com a costela desse final de semana. Eu Com fiz o uma quê? costela no Instagram, gente. E aquilo assim, ó, eu fiquei até com pena de passar pro próximo story. Vou levar você e a Bianca lá para sentar na mesa com a gente, fazer uma comida bem deliciosa pra gente sentar, se conhecer mais, Sim. né? Eu gosto muito da mesa, como eu falei aqui, gosto muito de me relacionar com as pessoas. Acho que isso é importante. Maravilha. Eu que agradeço. Cara, obrigado. Que Deus te Obrigado a abençoe, você. tá bom? Obrigado. Gente, esse foi o primeiro episódio de estreia da série Entre Pais. Somos amigos, contamos as nossas histórias. Obrigado a você que ficou até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, também ativar ali o sininho de notificações, compartilhar, envie para quem você
acha que precisa ouvir as histórias do Cal aí, essa vida que cheia de desafios e de vitórias, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida e também que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.